E aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o Milton Queiroz da Paixão, o Tita. Nós estamos aí inaugurando o canal. Vamos fazer esses comentários, principalmente dos jogos do Flamengo, né? E eu conto com vocês. O Flamengo, então, consegue a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, vencendo o Santos por 1-0 de visitante na Vila Belmiro. O Flamengo iniciou com uma formação diferente. Essas modificações ajudaram ou prejudicaram o Flamengo? O Santos teve 2 gols anulados no primeiro tempo. Os 2 jogadores estavam impedidos. Claro, mais uma vez, o astro entrou em campo, que é o VAR. E nós tivemos que ficar esperando quase 10 minutos para a decisão do VAR, que os 2 lances estavam impedidos. Esse jogo com o Santos, o Flamengo teve uma semana, não só o treinador do Flamengo, o Domenech, assim como o Cuca, que também está chegando no Santos, uma semana para trabalhar e poder colocar a equipe mais preparada. Deu resultado, porque nós vimos hoje uma participação dos jogadores diferente dos restantes dos jogos anteriores. O Flamengo no dia de hoje teve uma melhor participação, principalmente no primeiro tempo. Estava mais dinâmico, envolvendo o adversário. Vimos uma situação bem interessante, que foi uma roubada de bola do Gabriel no sistema defensivo. Foi ele que roubou a bola. O Flamengo saiu em velocidade num contra-ataque. Fez uma boa jogada com o Michael. Foi quando o Flamengo fez 1-0 contra o Santos, num bom contragolpe, em velocidade. E mais uma vez, o Gabigol como um jogador decisivo. Já é o terceiro jogo que só ele que marca. O Flamengo iniciou o jogo com uma formação diferente. Claro que o René já havia jogado pela lateral direita, mas ele fica meio desengonçado, porque ele só joga com a perna esquerda, mas não comprometeu, teve que marcar aquele principal atacante do Santos, marcou muito bem, anulou esse jogador. O Flamengo veio com novidades no meio-campo, Gerson e o Thiago Maia. O Gerson, tendo que ficar um pouquinho mais atrás, ele se perdeu e saiu da posição. Claro que o Gerson com a bola no pé, ele sabe armar o time, mas não é aquele jogador para trabalhar ali na frente dos zagueiros. Vocês viram que no primeiro tempo a defesa estava muito desguarnecida. Faltava aquele jogador ali na frente dos zagueiros para dar aquela proteção. E o Gerson não foi esse jogador. O Thiago Maia teve uma boa participação, correu o tempo todo, não foi substituído. E o Michael no lugar do Everton Ribeiro. Foi uma situação nova, que deu resultado, porque o Michael é um jogador de muita velocidade. Ele era que estava sempre puxando os contra-ataques. O Santos tinha essa preocupação, sabia do ataque veloz que o Flamengo colocou em campo, que o Domenech colocou em campo, o Michael, o Gabigol e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também com uma boa participação, dinâmica, encarando. Não foi esse jogador das últimas partidas que parecia uma sombra completamente diferente daquele jogador do ano passado. O Gabigol também teve uma boa participação no jogo, né? Ativo, segurando a bola, fazendo tabela, participando. Apesar de que teve 4 oportunidades, o Gabigol não perde, né? Não perde. 2 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo, que ele poderia ter ampliado o resultado. Mas de uma forma geral, o Flamengo teve uma boa participação no primeiro tempo. Assim, os treinadores europeus, eles não trabalham com o jogador na posição. Aqui no Brasil a gente respeita muito isso, né? O cara é lateral direito, o cara é volante, o cara é meia, o cara é centroavante. Na Europa, os treinadores estão acostumados a trabalhar com função. Ou seja, você entra em campo para realizar uma função. Então não é fácil. Então, por exemplo, a modificação, a saída do Willian Arão, que tem sido um jogador importante taticamente, colocando o Gerson e o Thiago Maia, houve um pouquinho de problemas. Por quê? Porque eles não se posicionaram como, por exemplo, vinha se posicionando o Willian Arão, que é um jogador que está ali na frente dos zagueiros, é o jogador que dá primeiro combate e protege os 2 zagueiros, né? O Santos, muitas vezes, teve essa situação direta com os 2 zagueiros. Por quê? Porque geralmente muitas vezes o Gerson e o Thiago Maia, eles estavam mal posicionados. Então essa é uma situação que a gente está vendo o Domenech fazer, né? Ele coloca o jogador e dá função para ele. Mas não é assim tão fácil. Por exemplo, no primeiro jogo contra o Atlético, eu me lembro perfeitamente, ele colocou o Vitinho no jogo no lugar do Gerson de volante. Quando o Vitinho nunca jogou nessa posição. Ele é um jogador habilidoso, ele controla bem a bola, ele sabe o que faz com a bola, mas não tem uma noção do que é jogar como segundo volante. Isso os treinadores europeus fazem muito. Você não entra para jogar na posição, você entra para
desempenhar uma função. Isso é uma coisa bem importante para que vocês saibam, para vocês lerem o jogo da situação do Domenech. Por exemplo, no segundo tempo, o Gabigol saiu machucado. Quem é que ele colocou? Ele colocou o Diego. Qual foi a intenção dele? A intenção dele foi que o Flamengo ficasse com a posse de bola, não emprestasse a bola para o Santos. Quando todos nós esperávamos que ele fosse colocar o Pedro, que é um centroavante, ele colocou o Diego. Para quê? Deixou o Everton um pouquinho sem posição na frente, né? Sem função na frente, como um falso centroavante, e o Diego vindo no meio do campo para justamente ficar com a bola, segurar um pouquinho mais o jogo. Nós não víamos o Jesus fazer isso. Sairia o Gabriel, entraria o Pedro, um jogador na frente, mas nós vimos uma modificação diferente. Essa foi a intenção que o Domenech quis usar para esse finalzinho do jogo, que o Flamengo segurasse a bola, não emprestasse a bola para o Santos para manter o resultado. E foi justamente o que aconteceu. Agora, eu gostaria de falar dos jogadores individualmente. Ano passado, quando o Felipe Luiz chegou para estrear no Flamengo, o Jorge Jesus já colocou logo o Felipe para estrear jogando mesmo fora de forma contra o Bahia. Hoje não. O Isla chegou, ele deixou o Isla no banco, colocou depois o Isla no segundo tempo, com 20 minutos do segundo tempo. O jogador também teve uma excelente participação. Teve duas jogadas importantíssimas ofensivas, que ele fez a ultrapassagem e jogou essa bola na área. Uma, inclusive, o Gabigol perdeu o gol dentro da pequena área. Então a gente já pôde ver e nós estamos protegidos com a lateral direita. O Isla é uma boa contratação, vai ajudar muito o clube. Claro, ele é um jogador de seleção, né? Estava na Europa, seleção chilena. Então a gente sabe que ele vai ajudar bastante o Flamengo nisso aí. Teve uma ótima participação. Nós tivemos também a entrada do William Arão. Eu achei que quando o William Arão entrou, eu sabia que o Santos não ia conseguir virar o jogo, porque o Arão, na minha forma de ver, ele é um jogador principal taticamente do Flamengo. Foi completamente diferente, ele ficou ali na frente dos zagueiros, acabou a participação do Santos. Claro, o Santos teve uma participação perigosa nas bolas paradas, nos escanteios, né, nos laterais, né, mas não naquelas jogadas que tinham acontecido no primeiro tempo. Então a entrada do William Arão deu essa segurança. O Everton Ribeiro não acrescentou muito, ele entrou para segurar o jogo, para prender a bola, né? O Michael fez um excelente primeiro tempo, né? Muito veloz, muito ativo, muito participativo. No segundo tempo, não sei se cansou, o seu nível de jogo abaixou bastante. O Gabigol continua decisivo, e um jogador que jogou ali quietinho, sem muito alarde, foi o Thiago Maia. Não erra passe, né? Se posiciona bem. O Domenech ganhou um jogador aí para disputar a posição aí com o William Arão, com o Gerson, com o Everton Ribeiro ali no meio de campo. Teve uma novidade também na zaga, né? O Gustavo Henrique com o Rodrigo Caio. Teve aquela jogada no final, aquela jogada nas costas do jogador do Santos que estava impedido e que ficaram na dúvida se tinha marcado o pênalti, se a bola foi fora da área, mas o jogador o bandeirinha já tinha marcado o impedimento. Agora, quem teve mais uma vez um bom jogo, né, atacou e defendeu da mesma maneira, foi o Felipe Luiz, né? Apesar da idade, segundo tempo ele vai para frente, ele ajuda no ataque, né? Ele entra na área, ele participa, atrás ninguém joga nas costas dele, né? Foi um jogador, para mim, também que se destacou. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, para que vocês possam receber os próximos vídeos. Pessoal, ative o sininho das notificações. Então, pessoal, qual é a opinião de vocês com relação a tudo que foi dito nessa vitória do Flamengo? Tá? Não se esqueçam de colocar os comentários. Valeu? Então, próximo jogo do Mengão, Bahia e Flamengo, Fonte Nova, né? Já sabem, na quinta-feira já vai sair o videozinho com a opinião desse jogo. Valeu, pessoal? Conto com vocês, hein? Grande abraço. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? E aí, ó? Pô, vai de novo, vambora.